Olá, sou o Tomil da Nippon Bonsai. Hoje nós vamos estar dando uma dica aí dos cuidados básicos da sua planta, tá bom? Então, inicialmente a planta vai precisar de um sol, luz, né? E depende da espécie, ela vai precisar de mais ou de menos luminosidade, tá bom? Poucas plantas conseguem ficar sem a luz. A grande maioria, pela necessidade de fazer fotossíntese, você precisa dar uma luz diária, tá? Então cada espécie vai precisar de uma intensidade que pode ser parcial ou um sol pleno diário. E por isso você vai ter que cuidar e saber estudar um pouquinho sobre a sua planta, a intensidade de luz necessária. Evitar lugares fechados, né? Sempre num lugar aberto, bem ventilado, algumas vezes protegendo do frio. É muito importante para que as suas plantas fiquem saudáveis, tá bom? Uma outra necessidade da planta é a quantidade de água. Então, quando eu tenho que aguar essa planta? Quando ela necessitar. Vamos supor, você vai colocar a mão no solo, né? Ver que ela está úmida, você não precisa dar água para ela. Se você observar que o solo está secando, está com uma coloração diferente, colocou a mão nela, não está úmida, então você vai simplesmente jogar água nela. Então como que você vai fazer como regar? Você pode regar por cima, você pode regar por baixo, né? E qual a quantidade? Até que o sistema de drenagem dela escoa a água, né, pelo excesso. Muito importante que ela ganhe bastante água quando você for regar, né? Você também pode utilizar um pulverizador apenas para pulverizar as folhas. De vez em quando você pode fazer isso também, tá bom? Como se fosse um orvalho, como se fosse uma chuva. Cuidar, tá? No verão, cuidar em épocas de clima seco, que algumas vezes a planta precisa de uma quantidade maior de água diária, tá? Então o ideal é que diariamente você vê uma vez por dia, pelo menos, olha a tua planta. Se ela estiver úmida, se ela estiver secando, aí você jogue água. Se estiver úmida, não precisa, tá bom? A alimentação. Essas plantas precisam de nutriente, né? Qual o tipo de nutriente que a gente indica? Nós indicamos dois tipos. Ou o químico, né? Com esse seu suporte, nós colocamos uma quantidade aqui dentro do suporte, tá? Preenchemos todas elas e colocamos no caso aqui dessa planta, um sachê de cada lado é o suficiente, tá bom? Nesses vasos menores tem outros dispositivos, né? Que você também pode colocar aqui uma quantidade que vai colocar aqui do lado do vasinho, e assim, quando a água bate, escorre no fertilizante, e o fertilizante com a água nutre a planta. Esse fertilizante é de liberação gradual. Cada 3 meses você troca. Ou quando essas bolinhas aqui que vocês estão olhando, elas alteram a coloração ou ficam esbranquiçadas e inchadas. Então você tem que trocar novamente, tá? O outro fertilizante que a gente pode estar utilizando são os fertilizantes orgânicos, tá bom? Então, os fertilizantes orgânicos também a gente coloca nesses suportezinhos e colocamos apoiados assim como liberação gradual, química. A diferença é que mensalmente o orgânico você tem que estar colocando, né? A 30, 60 dias você tem que estar repondo. E o químico vai depender do fabricante que vai te indicar a periodicidade da troca do fertilizante. Bom? Então, gente,
basicamente é isso que a planta exige para que ela fique saudável, que dê fruta, que dê flor, tá bom? E na próxima vez nós estaremos falando sobre a troca do substrato, do transplante, porque é preciso que as raízes sejam podadas e trocado o solo também nela, ok? Até mais lá então.